A história de Jesus Cristo tem sido contada e recontada ao longo de 2 milênios, inspirando bilhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, poucos conhecem os detalhes curiosos e intrigantes que cercam uma suposta carta escrita por Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, ao imperador Tibério. Nessa carta, Pilatos descreve eventos extraordinários relacionados a Jesus, incluindo uma impressionante descrição física de Cristo, suas poderosas palavras e os eventos misteriosos que cercaram sua morte e ressurreição. Hoje, aqui no canal O Irmão Espiritual, vamos explorar esse relato surpreendente e suas implicações para a nossa compreensão de Jesus. Mas, antes de mergulharmos nessa narrativa fascinante, lembre-se de se inscrever no canal O Irmão Espiritual, curtir esse vídeo, comentar suas impressões e compartilhar com seus amigos. Temos muito conteúdo relevante que explora questões espirituais profundas, então fique por dentro para não perder nada. A Carta de Pilatos, uma introdução ao contexto. A suposta Carta de Pilatos não apenas descreve os acontecimentos da vida de Jesus, mas também oferece uma visão íntima de como o governador romano se sentiu ao lidar com a figura de Jesus. Pilatos, que ocupava uma posição de autoridade na província da Judéia, estava no centro dos eventos que levariam à crucificação de Jesus. Uma decisão que, segundo a carta, não foi fácil para ele. Desde o início, Pilatos pareceu perceber que Jesus não era um homem comum. Havia algo em sua presença que despertava uma curiosa mistura de admiração e receio, como se a simples existência de Jesus desafiasse a ordem natural das coisas. Ao escrever para o imperador Tibério, Pilatos tenta justificar suas ações, explicando o impacto que Jesus teve sobre ele e sobre as multidões da época. A descrição física de Jesus, a figura que desafia expectativas. Um dos aspectos mais intrigantes da carta de Pilatos é a descrição física detalhada de Jesus, algo que difere significativamente de muitas das imagens tradicionais que temos dele. De acordo com Pilatos, Jesus era um homem de estatura mediana, nem muito alto nem baixo, mas de porte sereno. Sua presença era marcante não pelo tamanho, mas pela aura de paz que emanava de seu semblante. Jesus tinha cabelos longos, lisos e ligeiramente ondulados, que caíam sobre seus ombros de forma natural. Esses cabelos, descritos como sendo de uma cor entre o castanho claro e o loiro, contrastavam com os tons mais escuros comumente vistos entre os habitantes da região. A textura suave e bem cuidada de seus cabelos refletia uma simplicidade harmoniosa em sua aparência. Seus olhos profundamente expressivos são descritos em tons claros, variando entre o castanho claro e o azul. Essa descrição sugere uma profundidade incomum em seu olhar, algo que Pilatos enfatiza várias vezes. O rosto de Jesus, segundo Pilatos, era perfeitamente simétrico, transmitindo tanto autoridade quanto bondade. Sua barba, embora simples, era sempre bem cuidada, o que aumentava a dignidade e o respeito que ele inspirava em quem o via. Pilatos enfatiza que Jesus se vestia de maneira simples, sem ostentação. Suas roupas, geralmente compostas por uma túnica e um manto, eram sempre limpas e refletiam sua humildade e desapego a bens materiais. As palavras de sabedoria, Jesus e suas ensinanças. Outro aspecto que deixou uma marca profunda em Pilatos foi a sabedoria que emanava das palavras de Jesus. Pilatos menciona que quando ouviu falar pela primeira vez de um homem que pregava uma nova doutrina, ficou preocupado. Sua principal suspeita era que Jesus pudesse estar incitando uma rebelião contra o Império Romano, algo que preocupava a liderança romana na região. Entretanto, quando começou a ouvir mais sobre as mensagens de Jesus, Pilatos percebeu que não havia nada de revolucionário em termos políticos em suas palavras. Jesus falava de uma revolução espiritual,
algo muito mais profundo e que, para Pilatos, soava quase como uma verdade universal. Um exemplo claro disso foi o episódio em que Jesus foi questionado sobre o pagamento de tributos a César. Muitos esperavam que Jesus usasse essa oportunidade para incitar a população contra os romanos, mas sua resposta foi inesperada. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta, segundo Pilatos, foi um dos momentos em que ele percebeu que Jesus possuía uma sabedoria muito além dos filósofos que ele conhecia, como Sócrates ou Platão. A simplicidade e profundidade dessa frase encapsulavam um equilíbrio perfeito entre o dever material e a responsabilidade espiritual. Pilatos ainda compara a sabedoria de Jesus com as grandes mentes da filosofia grega, mas admite que as palavras de Jesus superavam essas tradições em clareza e espiritualidade. Pilatos confessou que nunca havia encontrado tamanha profundidade de pensamento em outro ser humano, e isso o fez vê-lo de forma diferente, como alguém que transcendia as limitações da mera humanidade. O dilema de Pilatos: proteger ou condenar? Ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus, Pilatos permitiu que ele pregasse livremente. O governador, que poderia facilmente ter mandado Jesus para o exílio ou prisão, decidiu lhe conceder liberdade, pois acreditava que ele não era uma ameaça ao poder romano. Pelo contrário, Pilatos chegou a ver Jesus como um amigo de Roma, já que suas críticas eram direcionadas principalmente aos líderes religiosos judeus da época. As tensões, no entanto, aumentaram quando os líderes religiosos começaram a ver Jesus como uma ameaça direta ao seu poder. As palavras de Jesus, que muitas vezes criticavam abertamente os escribas e fariseus, enfureceram os poderosos, que conspiraram para levar Jesus à justiça. Pilatos, contudo, via essas acusações com ceticismo. Ele sabia que Jesus não representava perigo militar ou político, e suas críticas à hipocrisia dos líderes religiosos apenas evidenciavam a profundidade de sua mensagem. Mesmo quando Jesus foi levado ao julgamento, Pilatos tentou diversas vezes protegê-lo. Um dos exemplos mais notáveis foi quando ele propôs libertar Jesus como parte de uma tradição de libertação de um prisioneiro durante a Páscoa. A escolha entre Jesus e Barrabás foi oferecida ao povo, e para a surpresa de Pilatos, a multidão exigiu a libertação de Barrabás, um conhecido criminoso. Diante disso, Pilatos encontrou-se em uma posição delicada. Foi então que Pilatos tomou a decisão de lavar as mãos, um gesto simbólico que ficou marcado na história. Ele declarou que não encontrava culpa em Jesus, mas, diante da pressão popular e da insistência dos líderes judeus, permitiu que Jesus fosse condenado à crucificação. Esse ato não foi apenas uma tentativa de se isentar da responsabilidade, mas também um reflexo de sua profunda convicção de que estava lidando com um ser extraordinário. O Calvário. Eventos sobrenaturais e o medo de Pilatos. No dia da crucificação, segundo Pilatos, eventos sobrenaturais começaram a acontecer. A terra tremeu e uma escuridão incomum tomou conta do céu. Pilatos descreve esses eventos como sinais que nunca tinha presenciado em sua vida. Ele compara esse dia ao assassinato de Júlio César, quando sinais estranhos também ocorreram, como se o próprio cosmos estivesse reagindo ao que acontecia. Pilatos narra que, durante a crucificação, o medo tomou conta de muitos, tanto romanos quanto judeus. A crucificação de Jesus parecia ser muito mais do que uma simples execução. Havia uma sensação generalizada de que algo maior estava acontecendo, algo que ultrapassava a compreensão humana. A ressurreição, o mistério do túmulo vazio. Após a morte de Jesus, o corpo foi rapidamente removido da cruz e colocado em um túmulo novo, esculpido na rocha, pertencente a José de Arimateia, um seguidor de Jesus. Pilatos descreve que, após o sepultamento,
ele autorizou que uma guarda romana fosse colocada no local para evitar que os discípulos de Jesus pudessem furtar o corpo e alegar que ele havia ressuscitado, como Jesus havia predito. No entanto, a vigilância cuidadosa não foi suficiente para evitar o evento que se seguiria. Alguns dias depois da crucificação, o túmulo foi encontrado vazio. Isso causou grande comoção e espalhou boatos rapidamente entre o povo de Jerusalém. Pilatos relata que, mesmo entre seus próprios soldados, testemunhos confusos e incrédulos começaram a circular. Alguns dos guardas que estavam vigiando o túmulo afirmaram ter presenciado eventos sobrenaturais. Uma intensa luz brilhou sobre o local e uma presença angelical foi vista movendo a enorme pedra que selava a entrada. Esses guardas ficaram paralisados de medo, e quando recobraram os sentidos, o corpo de Jesus não estava mais lá. Os sacerdotes judeus, alarmados com as implicações disso, tentaram suprimir a história subornando os guardas para que dissessem que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo enquanto eles dormiam. Contudo, segundo Pilatos, o relato de seus soldados era firme. Eles não tinham adormecido, e o que viram era algo além da compreensão terrena. Para Pilatos, o túmulo vazio foi um dos pontos mais enigmáticos de toda essa história. Embora ele fosse um homem cético por natureza, a força dos relatos e o comportamento de seus soldados o deixaram profundamente desconcertado. Ele menciona em sua carta que nunca havia visto seus homens tão aterrorizados por algo que parecia escapar da lógica militar e racional que ele conhecia. Para Pilatos, esse evento alimentava ainda mais a ideia de que Jesus não era um simples homem. Reflexões de Pilatos. Quem era Jesus? Ao escrever para o imperador Tibério, Pilatos não se limita a relatar os fatos. Ele também reflete sobre suas próprias impressões de Jesus. Pilatos confessa que, embora tivesse o poder de libertar ou condenar Jesus, ele sentiu que havia algo de muito maior em jogo. Sua decisão de lavar as mãos foi, de certa forma, uma rendição a algo que ele não conseguia controlar. Jesus, para ele, parecia estar em uma missão que transcendia o poder e a autoridade humana. Pilatos reconhece que muitos acreditavam que Jesus possuía poderes divinos, e ele mesmo admitiu que os milagres que acompanhavam Jesus eram difíceis de ignorar. Ele menciona episódios como a cura de enfermos, a multiplicação de pães e peixes, e até mesmo a ressurreição de mortos, acontecimentos que chegaram aos seus ouvidos ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus. Embora Pilatos, como romano, não fosse inclinado a crer em tais relatos, os testemunhos eram numerosos e consistentes. Uma das reflexões mais profundas de Pilatos, presente em sua carta, é o eco das palavras ditas por um dos centuriões que estavam presentes na crucificação. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Essa frase ficou gravada na mente de Pilatos, e ele a repetiu diversas vezes em suas reflexões. Embora não afirme diretamente acreditar na divindade de Jesus, Pilatos reconhece que algo muito além da compreensão humana cercava a figura de Cristo. A reação de Tibério. O que aconteceu depois? Pilatos, em sua carta, expressa um profundo desejo de que o imperador Tibério compreenda a delicadeza da situação em que ele foi colocado. Ele tenta justificar suas ações, explicando que estava preso entre as demandas furiosas da multidão e a pressão dos líderes religiosos judeus, ao mesmo tempo que percebia que estava lidando com um homem extraordinário, cuja condenação lhe parecia injusta. Pilatos pede que Tibério o julgue com equidade e leve em consideração o contexto único e misterioso de tudo o que aconteceu. Não se sabe com exatidão qual foi a resposta de Tibério à carta de Pilatos. Segundo algumas tradições, Tibério ficou profundamente impressionado com o relato e, em certos momentos,
até cogitou reconhecer Jesus como uma divindade, algo que seria inédito no contexto do Império Romano. No entanto, a história oficial do Império seguiu outro rumo, e Jesus passou a ser venerado não como um herói romano, mas como o centro de uma nova religião que, séculos depois, seria adotada pelo próprio Império. O impacto duradouro de Jesus, um legado que transcende o tempo. O relato de Pilatos, verdadeiro ou não, serve para reforçar a magnitude do impacto que Jesus teve sobre todos aqueles que cruzaram seu caminho, incluindo o próprio governador romano. Mesmo sendo uma figura poderosa e acostumada a tomar decisões difíceis, Pilatos foi claramente afetado pela presença de Jesus e pelos eventos sobrenaturais que cercaram sua morte e ressurreição. Essa narrativa, no entanto, não se encerra no relato de Pilatos. A história de Jesus continuou a reverberar pelos séculos, transformando a vida de incontáveis pessoas e dando origem a uma fé que, até hoje, molda a história da humanidade. Jesus não era apenas um pregador da Galileia, mas um homem cujas palavras e ações tocaram as profundezas da alma humana, desafiando reis, filósofos e governadores. A importância de buscar o conhecimento espiritual. À medida que refletimos sobre esses eventos e o legado de Jesus, é fundamental lembrar que a busca por respostas espirituais e a compreensão de questões profundas é algo que deve fazer parte de nossas vidas diárias. A história de Jesus nos convida a questionar não apenas as estruturas do poder e da autoridade, mas também a olhar para dentro de nós mesmos e buscar a verdade. Se você deseja expandir sua jornada de autoconhecimento e aprofundar sua conexão com o divino, convido você a conferir os livros e cursos disponíveis na descrição deste vídeo. Esses materiais foram cuidadosamente selecionados para ajudar você a trilhar um caminho de sabedoria, compaixão e iluminação espiritual. Aproveite essa oportunidade para investir em seu crescimento pessoal e espiritual. O mistério de Jesus persiste. A carta de Pôncio Pilatos, se verdadeira ou apenas uma lenda, oferece uma perspectiva única sobre os eventos que moldaram a fundação da fé cristã. É um relato que, mesmo dentro da estrutura oficial do Império Romano, aponta para algo inexplicável. Um homem que transcendia a lógica e os paradigmas humanos, que desafiava tanto o poder religioso quanto o político de sua época, e que, mesmo diante da morte, continuou a inspirar gerações. Jesus foi, e continua sendo, uma figura central na história da humanidade, e à medida que continuamos a explorar suas palavras e ações, percebemos que o mistério de sua vida e sua influência está longe de ser resolvido. A carta de Pilatos, assim como tantos outros relatos históricos, nos faz lembrar que há muito mais em jogo do que podemos ver ou entender, e que a busca pela verdade é um caminho que todos devemos trilhar. O significado profundo da crucificação, uma perspectiva espiritual. Além dos detalhes históricos e sobrenaturais que cercaram a vida de Jesus, há um significado espiritual muito mais profundo por trás de sua crucificação e ressurreição. Para muitos, a crucificação não foi apenas um ato brutal de execução, mas uma representação simbólica do sacrifício supremo. Jesus, através de sua morte, teria assumido os pecados da humanidade e, com sua ressurreição, oferecido a esperança de redenção e vida eterna. A cruz, símbolo antes associado ao sofrimento e à morte, transformou-se no emblema de uma nova era, representando fé, esperança e a vitória sobre a escuridão espiritual. Jesus, ao enfrentar a morte de forma tão pública e humilhante, estava transmitindo uma mensagem poderosa. A verdadeira força não está na resistência física ou no poder terreno, mas na capacidade de perdoar, amar e se sacrificar pelo próximo. Pilatos, em sua carta, talvez não tenha compreendido completamente esse simbolismo espiritual,
mas ele claramente sentiu o impacto transformador dos eventos que testemunhou. Ao descrever o medo e o desespero da multidão e dos soldados no momento da crucificação, ele nos dá uma pista de que algo maior estava em andamento, algo que nem os governantes romanos, nem os líderes religiosos judeus conseguiram controlar. Jesus e o chamado à humildade. Outro aspecto que Pilatos destacou em sua carta foi a humildade de Jesus. Embora tenha sido visto como uma figura controversa e influente, Jesus nunca procurou poder político ou material. Ele não se rodeava de riquezas, nem buscava glória pessoal. Em vez disso, pregava o desapego dos bens terrenos e encorajava seus seguidores a focarem no reino espiritual. Esse contraste entre a postura de Jesus e a dos líderes religiosos da época é algo que Pilatos notou com clareza. Enquanto os fariseus e saduceus buscavam prestígio, controle e influência, Jesus caminhava entre os pobres e marginalizados, oferecendo palavras de consolo, cura e esperança. Suas parábolas e ensinamentos falavam diretamente à alma, convidando as pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas e a reavaliarem seus valores. Uma das passagens que mais impressionou Pilatos foi quando Jesus criticou os líderes religiosos, chamando-os de sepulcros caiados. Essa expressão, poderosa em sua simplicidade, denunciava a hipocrisia dos que fingiam ser puros por fora, mas abrigavam corrupção e maldade por dentro. Esse tipo de crítica direta ao sistema estabelecido, algo raramente visto em figuras religiosas, foi o que tornou Jesus um alvo tão grande para os que detinham o poder. No entanto, essa mesma sinceridade e clareza eram as qualidades que atraíam multidões para suas palavras, mesmo sob o risco de represálias. A crucificação, um evento cósmico? Outro aspecto fascinante do relato de Pilatos é a descrição dos eventos sobrenaturais que cercaram a crucificação. A escuridão que cobriu a terra, os tremores e o clima incomum deram à execução de Jesus uma aura quase mística. Pilatos menciona que esses sinais pareciam ser uma reação da própria natureza ao que estava acontecendo, sugerindo que a morte de Jesus não era um simples evento político, mas algo que ressoava em um nível cósmico. Essa ideia de que a natureza responde aos grandes eventos espirituais não é nova, mas a narrativa de Pilatos reforça essa conexão. Muitos dos que estavam presentes no Calvário, incluindo os soldados romanos, ficaram aterrorizados com o que presenciaram. A escuridão que cobriu a terra por 3 horas durante a tarde, os trovões e o terremoto que sacudiu a região não eram fenômenos que podiam ser facilmente explicados, e isso levou até mesmo os mais céticos a questionarem se estavam de fato lidando com uma figura divina. A ressurreição, um milagre incontestável. Para Pilatos, a ressurreição de Jesus foi o evento que consolidou sua convicção de que estava lidando com algo além da compreensão humana. Embora ele não tenha presenciado o milagre diretamente, os relatos de seus soldados, o tumulto entre o povo e o vazio do túmulo de Jesus foram evidências suficientes para ele reconhecer que algo extraordinário havia acontecido. Os líderes religiosos, temerosos de que o corpo de Jesus fosse roubado para forjar uma ressurreição, pediram a Pilatos que colocasse guardas no local. No entanto, mesmo com essa medida, o túmulo foi encontrado vazio na manhã do 3º dia, e os guardas relataram ter visto uma luz intensa e figuras angelicais. Esses soldados, que deveriam ser uma garantia contra a fraude, tornaram-se as testemunhas mais convincentes do que parecia ser um milagre real. Pilatos relata que tentou entender o que havia acontecido, mas todos os sinais apontavam para algo que ele não podia explicar dentro de sua visão de mundo romana. Para os seguidores de Jesus, contudo, a ressurreição era a confirmação de que ele realmente era o Filho de Deus, e esse evento catapultou a fé cristã para além das fronteiras da Judéia,
espalhando-se rapidamente pelo Império Romano e, eventualmente, pelo mundo inteiro. O impacto de Jesus, além de sua morte. A carta de Pilatos não trata apenas dos eventos que ele testemunhou, mas também reflete sobre o impacto duradouro de Jesus. Pilatos menciona que, mesmo após a crucificação, o nome de Jesus continuou a ser pronunciado por toda a Judéia. Ele menciona os rumores que se espalhavam sobre os milagres de Jesus e como as pessoas falavam com reverência sobre seu retorno dos mortos. A ressurreição não foi apenas um milagre momentâneo, foi o evento que deu início a um movimento que não seria contido. O relato de Pilatos revela seu temor de que, mesmo depois de sua morte, Jesus continuaria a influenciar o curso dos acontecimentos. E ele estava certo. O cristianismo começou como um pequeno movimento de seguidores dedicados, mas logo cresceu, desafiando as normas sociais, políticas e religiosas do Império Romano. A mensagem de amor, perdão e humildade pregada por Jesus transcendia as barreiras culturais e se espalhava com uma velocidade que nem Pilatos, nem os líderes religiosos poderiam ter previsto. O chamado à reflexão pessoal. A história de Jesus, tal como relatada por Pilatos, nos convida a uma reflexão profunda. O que realmente buscamos em nossas vidas? Estamos presos aos bens materiais e ao desejo de poder e status? Ou estamos nos conectando com algo maior, algo espiritual? Jesus, através de sua vida e ensinamentos, nos mostra que a verdadeira riqueza está em nossa conexão com o divino, em nossa capacidade de amar, perdoar e servir. Aqui no canal O Irmão Espiritual, sempre buscamos trazer conteúdos que inspirem essa busca interior, que nos ajudem a refletir sobre nossas vidas e nosso propósito. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito para se juntar a nós. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem você acredita que também está em busca de uma conexão mais profunda com o espiritual. Pilatos e o legado de Jesus. Um último pensamento. Ao finalizar sua carta, Pilatos deixa claro que não sabia ao certo como lidar com os acontecimentos que testemunhou. Ele foi um homem colocado em uma posição de poder e confronto com algo que ultrapassava sua compreensão. Sua tentativa de justificar suas ações ao imperador Tibério revela não apenas a complexidade de sua posição, mas também a profunda impressão que Jesus deixou em sua mente e em seu coração. Embora Pilatos tenha sido uma figura histórica vista muitas vezes como antagonista na narrativa da crucificação de Jesus, seu relato nos mostra que até mesmo ele foi tocado pela presença desse homem que mudou o curso da história. Pilatos não sabia ao certo quem era Jesus, mas ele sabia que, de alguma forma, a história desse homem não terminaria com sua morte. O chamado à jornada espiritual. Com base nos ensinamentos e nos eventos descritos, é fundamental lembrar que todos nós estamos em uma jornada espiritual. Independentemente das adversidades que enfrentamos, existe algo maior nos guiando. Se você deseja aprofundar ainda mais sua jornada, não deixe de conferir os livros e cursos mencionados na descrição deste vídeo. Eles foram selecionados para ajudá-lo a explorar temas espirituais em profundidade e a se conectar com o seu eu interior e com o divino. Esses materiais vão trazer ferramentas e insights valiosos para que você possa compreender melhor sua vida, suas escolhas e, acima de tudo, seu propósito espiritual. Investir em seu crescimento pessoal é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Então aproveite essa oportunidade. Um homem que mudou tudo. A narrativa de Pilatos sobre Jesus é apenas uma das muitas histórias que tentam capturar a profundidade e o mistério dessa figura central na história humana. Para Pilatos, Jesus não era apenas um prisioneiro condenado. Ele era um enigma, uma força espiritual que deixou uma marca indelével
não apenas em sua vida, mas na vida de todos que cruzaram seu caminho. Hoje, 2000 anos depois, continuamos a refletir sobre os mesmos eventos e as mesmas questões espirituais. Jesus continua a ser uma figura de reverência, cuja mensagem de amor, perdão e humildade ressoa com ainda mais força em um mundo que frequentemente valor. Obrigado por assistir a mais este vídeo, meu irmão espiritual. Ao lado estou deixando mais 2 opções de vídeo para seguirmos juntos nos aprofundando no conhecimento espiritual. Antes de terminar, peço que inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe um comentário para eu colocar o seu nome nas minhas orações. Que Deus te abençoe e sempre te traga de volta ao canal, o Irmão Espiritual.